do judeu de Tycho Brahe, voz Iba Mendes, por ocasião da guerra com os holandeses, logo que esses se apoderaram da cidade da Bahia, um rico judeu viera se estabelecer nas ruas da cidade alta, mas somente um ano ficou a Bahia em poder dos holandeses, porque ao cabo desse tempo, a cidade foi libertada pela esquadra comandada por Dom Fradique de Toledo. Os holandeses capitularam e embarcaram para a Holanda. O judeu, homem mau e pouco estimado, não foi compreendido na capitulação e resolveu partir para o Rio de Janeiro por terra, ficando algum tempo escondido nas imediações da cidade. Reuniram seus haveres, as letras de crédito, joias e brilhantes que pusera numa guaiaca ou cinta de couro, deixara crescer as barbas e, fingindo-se mercador, resolveu passar uns dias numa estalagem que havia às portas da cidade e que era frequentada por garimpeiros e sertanejos. O judeu tinha servido na guerra, onde perdera o braço esquerdo por ocasião da luta da Holanda com a Espanha, mas como era rico, mandara fazer um braço de madeira muito perfeito e com molas no ombro, no cotovelo e até nos dedos. O defeito não era percebido facilmente, pois o braço postiço era uma peça construída e adaptada com muita habilidade. A estalagem não era bem afamada, ao contrário, mas o suposto mercador, dizendo-se pobre e expondo à venda a sua caixa de mercadorias, passava por mascate, alimentava-se parcamente, o que serviria para atestar sua pobreza, e depois, quando os ânimos na cidade estivessem mais calmos, compraria 2 animais, contrataria uma escolta e seguiria viagem. O judeu não queria viajar por mar, porque nessa época os corsários e piratas de todas as nações percorriam as águas brasileiras, roubando os navios mais fracos e atacando as feitorias. Melhor era viajar por terra, bem armado contra as feras e contra os índios, aliás mais mansos, que viviam ao longo da estrada que ia do rio à Bahia, beirando o litoral. Porém o homem põe e Deus dispõe. Uma vez entraram na estalagem uns cavadores de areias diamantinas, garimpeiros que vinham dos sertões mineiros, trazendo uma larga partida de diamantes. Houve grande alvoroço na taberna, então cheia de tabaréus, aventureiros e viajantes. Os garimpeiros, homens sempre armados, viajando em grupo, não tinham receio de expor as suas pedras preciosas e mostravam-nas aos olhos cobiçosos dos presentes, narrando também as peripécias da viagem através das florestas. Além das pedras, traziam muitas peles de onça-tigre do Brasil, peles gigantescas de cobra, cascos de tatu, crânios de macaco que haviam comido assados à fogueira, junto dos ranchos de palha. Traziam também sobre o lombo das mulas diversas mercadorias do sertão, periquitos, papagaios e araras, as quais faziam um barulho ensurdecedor. Todos, a porfia, queriam ver os diamantes, e entre eles o judeu, que não se continha. Havia um diamante enorme, belo mesmo, que valeria algumas centenas de cruzados, e o holandês mal o viu, pegou-o, admirou-o como entendedor que o era, já esquecido que não devia demonstrar o que era diante de tanta gente suspeita. A cobiça pôde mais que o juízo, e ele, chamando o garimpeiro à parte, começou a regatear até que comprou a pedra por 500 moedas. Muito admirado ficou o vendedor de que um mascate tivesse tanto dinheiro, mas como tinha sido bem pago, voltou a dividir com os companheiros o produto da venda. O fato foi logo sabido de todos, pois os garimpeiros, para festejar o negócio e a sua feliz volta, tinham mandado desarrolhar vários pichés de vinho e faziam uma lauta refeição. Só então é que o holandês arrependeu-se do passo que dera, traindo o seu incógnito, arrastado pela sua insaciável cobiça. Para que foi comprar essas pedras, dizia ele, mirando as facetas do diamante, já que tenho tantas?
e um negro pressentimento lhe invadiu o coração. Entre os circunstantes havia um indivíduo de má catadura, que a uma mesa num canto da taberna almoçava pão e queijo. Era um aventureiro, misto de soldado e de ladrão, sempre meio ébrio e rixento. O estalajadeiro tratava-o bem e dava-lhe hospedagem, porque ele servia para guardar-lhe a casa e impor mais respeito aos fregueses exigentes ou brigões. Era o que se chama hoje um capanga. Tanto o aventureiro como o dono da locanda eram indivíduos da pior espécie, sendo que o último viera degredado para o Brasil e já estivera cumprindo sentença na cadeia da Bahia por haver morto a mulher, uma índia, a pancadas. O fato era verídico, mas não ficara bem provado, e como os índios não fossem considerados como gente naquele tempo, o assassino recuperou a liberdade e foi se estabelecer à beira da floresta, lugar deserto mais propício para suas façanhas. Entretanto, o judeu, receoso, decidira naquela noite mesma, pela madrugada, saltar a janela e, alcançando a estrada, chegar à cidade ao amanhecer. Quando os garimpeiros se retiraram com as suas mulas, os outros fregueses se foram também, uns recolhendo-se aos quartos da estalagem e outros para a cidade ou para o mato. O aventureiro, que se chamava Aragão, piscou os olhos para o estalajadeiro, que estava limpando o balcão, e este foi sentar-se à mesa defronte dele. "Vamos jogar uma partida de dados?" disse o Aragão, "e enquanto se joga, conversemos." "Seja," disse o estalajadeiro. "Parece-me que há mouros na costa," continuou Aragão. "Reparaste que o tal Mascate anda com mais ouro que um galeão do Peru, de Sua Majestade Filipe II? A mim já o homem não me vinha cheirando bem," tornou o outro, "e parece-me que é holandês." "Olhe lá que não seria mau negócio," disse o aventureiro, fazendo um grosso cigarro de palha. "Um holandês não é um cristão, já não digo que se mate, mas com algum arroxo fazia-se um homem espirrar alguns dobrões que os parece ter em quantidade, e também o diamante vendido dá como se viver honradamente. Convenho nisso, mas depois que saí da cadeia, confesso que não quero voltar. O diabo é que temos mais hóspedes, o homem pode resistir." "Deixa isso comigo, ele mora no pavilhão do quintal, quem mora ao lado é o cozinheiro e a mulher. Arranja um pretexto e manda-os amanhã de madrugada, ou melhor, hoje de noite, à cidade comprar peixe ao mercado." Bem lembrado, disse o estalajadeiro, que tinha o costume de repetir as palavras. Assim ficou o pacto firmado. O Aragão foi dormir tranquilo, como se tivesse premeditado uma boa ação, e o estalajadeiro voltou ao balcão, tendo antes dado ordem ao cozinheiro e à mulher para irem de tarde à Bahia, voltando no dia seguinte com o peixe e outros víveres de que necessitava o serviço da estalagem. Anoitecera. No quarto, o judeu aguardava que a madrugada começasse a dar claridade suficiente para pular a janela e sair. Cerca das 3 horas, porém, já impaciente, o homem resolvera partir, aproveitando o claro da lua nova que surgia. Quase à mesma hora, o Aragão, tendo a faca à cintura e um maço de cordas na mão direita, foi se esconder em uma moita perto da janela. Estava aí receoso, meditando no meio de arrombar a janela, quando esta abriu-se lentamente, e ele viu o judeu galgar o peitoril e deixar-se cair na areia. Decididamente, o acaso favorecia o projeto sinistro do bandido. Ergueu-se pé ante pé, sem ser visto, e postou-se no outro sítio, mais longe, dizendo: "O pássaro foge, mas há de passar por aqui." E ficou à espera. O judeu, depois de uma curta demora em reconhecer o caminho, enveredou pelo estreito carreiro, tendo na mão a pistola carregada. Adiante, atrás de um tronco, agachado como um tigre, o Aragão esperava. No momento em que passava por diante do bandido,
Esse saltou-lhe em cima tão rápido que o infeliz não pôde resistir nem disparar a pistola. O salteador pusera-lhe as mãos ao pescoço, apertando-o e derrubara-o no chão, pondo-lhe o joelho no peito. Se gritas, morres! O judeu estrebuchava sob a pressão do bandido, que depois, erguendo um punhal, disse-lhe: Não grites! A vítima ficou imóvel. O outro então tirou-lhe o cinto que estava pesadíssimo, a carteira que continha dinheiro e papéis, e apoderou-se também da pistola que tombara na estrada. Depois, sem se importar com a sua vítima, voltou ao seu quarto na estalagem e escondeu os objetos furtados no colchão que rasgou. Quis chamar o seu cúmplice, mas um pensamento o deteve. Melhor era não dividir nada, montar num bom cavalo que o estalajadeiro possuía, levar algumas provisões e ganhar a floresta. Mas o judeu iria naturalmente queixar-se ao regressar à estalagem. O bandido arrependia-se de não o ter morto. Tirou os objetos que furtara e pôs o cinto sobre a sua guaiaca de couro e a carteira no bolso. Foi à cozinha e encheu um saco com provisões, bebeu um copázio de vinho e voltou à estrada para ver o que havia sido feito do judeu. O dia vinha rompendo, o judeu lá estava estendido ao comprido na estrada. O bandido ficou perplexo, um tanto admirado, mas chegou-se ao corpo e sacudiu fortemente. O judeu continuava imóvel. Esta agora, murmurou o bandido. Querem ver que lhe apertei demais o gasnete? Sacudiu novamente e pôs-lhe a mão no peito. O corpo ainda estava quente, mas o coração não batia mais. Está morto, resmungou o bandido. Em todo caso, antes assim, o que está feito não está por fazer. Abaixou-se e, pondo o cadáver dos judeus às costas, enveredou pelo mato rapidamente. Em breve alcançou um sítio mais denso da capoeira, perto de uma barranca úmida e coberta de limo. Aí deixou o corpo, que cobriu com folhas secas. Nascera já o sol e o bandido regressou à estalagem. No lugar da luta não havia vestígio do crime que se praticara, e voltando ao quarto, o miserável tornou a esconder o cinto e a carteira no forro do colchão. À porta do mesmo encontrou Jorge, que assim se chamava o estalajadeiro. Então, perguntou este, fez-se o trabalho, mas apertei demais o gasnete e... Mataste-o? E o Jorge ficou pálido como cera. Que remédio, antes assim, pois não volta nem poderá contar a história. Bem, o que está feito, e o que apanhaste? Está aqui no colchão. Ambos, não resistindo ao desejo de ver os objetos furtados, abriram o cinto e a carteira. Além dos papéis e ordens de dinheiro, havia moedas de ouro, cruzados novos em folha e, sobretudo, joias, pérolas e brilhantes soltos, metidos em saquinhos de veludo. Lá estava reluzindo o diamante que o infeliz comprara na véspera. Guarda isto, logo dividiremos. Onde puseste o corpo? Na capoeira grande, debaixo de um pé de açaí. Pois logo pegarás na enxada, e como tens trabalhado na horta, ninguém fará reparo. Se alguém perguntar pelo homem, dizes que ele saiu. Vou trancar-lhe o quarto onde está a caixa de mascatear. Daremos sumiço a tudo de noite, e você trate de enterrar o gajo. Os dois separaram-se. O cozinheiro e os criados já estavam no serviço atendendo aos hóspedes e fregueses que tomavam café ou cachaça. Tudo corria naturalmente, como se nada tivesse havido. O Aragão, depois de beber um grande gole de cachaça, tomou a enxada, dizendo cinicamente: Vamos trabalhar. O bandido esteve algum tempo na horta, capinando, e depois dirigiu-se ao mato onde deixara a sua vítima. Ali chegando, fez com a enxada uma cova, mas por preguiça ou porque não achasse preciso, não a aprofundou muito. Arrastou o corpo, meteu-o no buraco e cobriu-o com barro.
Tudo isto ele fazia fumando um longo cigarro de palha. Ainda não estava bem coberto o corpo, quando no alto açaizeiro um pássaro estridulou: "Bem te vi, bem te vi!" O Aragão era não só mau, como supersticioso e ignorante. Aquilo pareceu-lhe de mau agouro e resmungou olhando para o alto: "Tu não viste nada, diabo?" E o pássaro, como que respondendo, continuou: "Bem te vi, bem te vi." O malvado pegou da enxada para acabar de cobrir o cadáver, mas nisto deu um pulo para trás e os cabelos se arrepiaram todos. Os olhos do miserável estavam demonstrando o susto que tinha. Defronte dele, na cova, o braço do judeu holandês estava levantado, completamente fora da terra, estendida a mão para o céu. O bandido estava pasmado, mas era, como dissemos, valente. Dizia para si mesmo: "Uau, isso é visão! Eu tomei cachaça demais." Aproximou-se então e, com o cabo da enxada, deu uma pancada no braço erguido da sua vítima. O braço, cedendo à pressão do golpe, abaixou-se, mas depois, como se impelido fosse por uma mola, ficou de novo hirto, com a mão espalmada, fora da cova e apontando outra vez o céu límpido e azul. O bandido, com os cabelos em pé, tornou a bater no braço, e este, apenas caído, se erguia de novo, como num protesto para Deus. Era demais para a alma ignorante do miserável. Largou a enxada, dando um grito de pavor que ecoou pela mata fora, e numa corrida desordenada alcançou a estalagem. Aí, chegando, o miserável sentou-se. Estava cansado, ofegante. O estalajadeiro acercou-se. De súbito, o bandido começou a rir e, empunhando uma faca, atirou-se aos fregueses numa fúria sanguinária. Todos correram, e entre eles o estalajadeiro. Foi preciso prender o assassino, subjugando-o à força. O Aragão estava louco e foi recolhido à cadeia, pois ainda não havia hospício de alienados. Ninguém fez reparo na brusca saída do mascate, nem desconfiou do crime. O ardiloso estalajadeiro deu sumiço às coisas que o judeu tinha no quarto e tirou do colchão do bandido o cinto e a carteira. Tranquilo, porque o seu cúmplice enlouquecera, um belo dia vendeu a estalagem e foi se estabelecer na Bahia, montando aí a primeira e mais notável hospedaria da época. Depois casou-se com uma mulher vinda do reino e passaram assim alguns meses felizes. Como, porém, o que é mal adquirido não pode nem deve ser proveitoso, um dia 5 naus de corsário holandeses atacaram a cidade, desembarcaram tropas e puseram a saque grande número de habitações. A mulher do estalajadeiro foi prisioneira e levada para bordo, enquanto o estalajadeiro morria crivado de golpes. Por um singular acaso, o comandante de uma das naus era sobrinho do judeu e reconheceu o cinto e a carteira com papéis de crédito. Deste modo, uma parte e a maior da fortuna tocava por fim a um herdeiro legítimo do judeu. Indagando e pagando largas somas, pôde o sobrinho conhecer o garimpeiro que vendera o diamante e, de pesquisa em pesquisa, chegou à justiça do tempo à conclusão de achar o paradeiro do cadáver e a reconstituir o drama pelas palavras desconexas do louco Aragão. Os holandeses tinham assinado uma paz provisória e, graças ao poder do dinheiro que fazia mover a justiça nessa época, como faz hoje, foi o judeu enterrado com grande pompa. Quando o retiraram da floresta, o braço ainda se mantinha ereto, fora da cova. O lugar continua a ser mal assombrado, mas afinal não havia razão para isso, e devido à umidade e à ferrugem, a mola se distendera, mantendo-o duro, vertical, naquela atitude de protesto que ensandecera o espírito nebuloso e criminoso do bandido Aragão. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com